Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo seja sobre sua vida. E hoje, mais uma vez, estaremos estudando a lição deste livro maravilhoso. Compartamos as buenas novas. E toca hoje a lição de número 3. Coopere para compartilhar as buenas novas. O trabalho de equipo é muito importante para compartilhar as buenas novas. Em esta lição, você aprenderá as diferenças entre o evangelismo personal e o de grupo e aprenderá como trabalhar juntamente com a igreja local para alcançar a las pessoas para Cristo. A Deus lhe agrada usar um equipo de obreiros no engrandecimento de sua igreja. O apóstolo Pablo subrayou que somos colaboradores de Deus nesta obra. Isto está em 2 de Coríntios capítulo 6, verso 1. Vamos então para a primeira intervenção desta classe e está no capítulo 54 de sua guia de livro e estaremos aí estudando a igreja é o principal agente de Deus para a evangelização. Vale? Então, se entendemos aqui que não é um outro órgão, não é uma outra instituição, não é as Nações Unidas, não é outra coisa, aunque essas instituições podem ser muita coisa para a humanidade, pero a salvação de cada pessoa está a cargo de anunciar esta salvação para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes, Jesus falou a indivíduos e lhes mostrou o caminho da salvação. Outras vezes ensinou a grandes multitudes. Qual o ministério de Cristo pensa você que foi o mais importante? A los indivíduos ou as multitudes? A Bíblia, que é nossa guia de fé, é onde utilizamos para estar anunciando essas boas notícias. A Bíblia registra extensos relatos de pláticas de Cristo com certos indivíduos. Jesus falou com Zaqueu, Jesus falou com Nicodemos, Jesus falou com a mulher samaritana, Jesus falou também com o jovem rico em Mateus capítulo 19, verso 16 adelante incluso. Isto nos mostra que o Espírito Santo considera muito importante essas conversações privadas. Ministrar aos indivíduos é tão importante como ministrar às multitudes, posto que são os indivíduos em las multitudes quem assim importante a las multitudes, evidentemente. O Senhor estava sempre interessado em los indivíduos, seja que hablara com eles em privado ou que dirigera a palavra a uma multitud. Durante seu ministério, o nosso Senhor Jesus Cristo enviou em grupos de 2 a los menos 70 homens, a no total de 35 ou mais pueblos e cidades da província de Galileia, para poder estar predicando a palavra do Senhor. E não somente isso, delegou poder a los membros desses equipos para evangelizar, sanar a los enfermos e liberar a los escravizados por los malos espíritos. Os equipos regressaram depois com muito gozo por suas vitórias espirituais. Você pode conferir isso em Lucas capítulo 10, que está aí narrando toda essa história. Depois que Jesus ascendeu ao céu, depois que morreu, ao terceiro dia ressuscitou e no largo de 40 dias se quedou apresentando vivo delante de muitos testigos. Jesus foi ascendido ao céu e descendeu o Espírito Santo sobre os crentes e no dia de Pentecostés a jovem igreja que se converteu em um agente principal de Deus para a evangelização do mundo. Então, isso é solamente um repasso na introdução para saber que a igreja está em la terra como agente de Deus para estar proclamando as buenas novas, vale? Então, se a igreja primitiva cresceu por meio da evangelização. A leitura da história da igreja primitiva nos inspira a compartilhar as buenas novas com os demais. E leemos que uma grande perseguição se desatou contra a igreja de Jerusalém, por lo que os crentes foram dispersos por toda a Judeia e Samaria, hasta o último de la terra. Isso podemos conferir no livro de Hechos,
Hechos de los Apóstoles, e esse está em capítulo 8. Capítulo 8, verso 4. Começamos esta narrativa aí, falando da igreja primitiva. Dijo assim a palavra do Senhor, Hechos 8, verso 4, por los que foram esparcidos, iban por todas as partes, anunciando o evangelho. Então, a perseguição que ha tenido allí, as pessoas tiveram que sair de Jerusalém, porque o Senhor ordenou para que estiveram em Jerusalém, hasta que do alto fora revestido de poder. Pero se quedaram a gusto allí, em Jerusalém, tinha o templo, tinha todas as coisas allí, as mordomias que tinha nesse tempo. Pero o Senhor permitiu aí a perseguição, e com a perseguição, as pessoas tiveram que sair de Jerusalém, e mientras eles foram esparcidos, iam por todas as partes anunciando o evangelho, anunciando as boas notícias. E que boas notícias são essas? Que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Através de Cristo somos hechos hijos de Deus. E não somente isso, a palavra anunciando significa contando as boas notícias. As pessoas que passavam, as pessoas que se acercavam, eles estavam anunciando as boas notícias de la salvação em Cristo. E Antioquia, a terceira cidade mais importante, mais grande do Império Romano, os crentes eles testificaram por primeira vez a los gentiles de habla grega. E isso está em Hechos, capítulo 11. O livro de Hechos é muito importante de vosotros estarem lendo e estudando. É um histórico, está aqui registrado a igreja, como nasceu, como desenvolveu e como venceu a perseguição, como venceu a divisão interna. Isso tudo está no livro de Hechos. Então, se aconselho a ti que esteja aí lendo o livro de Hechos e ponendo uma lupa para ver os detalhes de que o evangelho estava sendo compartido no poder do Espírito Santo. Pero no livro de Hechos, capítulo 11, verso 19 e 20, dijo assim: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo com motivo de Estevão. Estevão era aquele diácono que foi elegido para estar servindo as mesas, pero tinha o Espírito Santo sobre ele e o Espírito de sabedoria, na qual as pessoas não podiam estar ali resistindo o Espírito de sabedoria de Estevão, e por isso apedrearam Estevão e ele foi o primeiro mártir. E através disso desenvolveu na perseguição. É este que estamos lendo aí no capítulo 11 de Hechos, versos 19 e 20, o resultado desta perseguição. Então, se passaram hasta Finícia, Chipre e Antioquia, não falando a nadie a palavra, senão solo a los judíos. Então, se estava seletivo, não falava com os gentiles, falava solamente com os judíos. Pero o Senhor não falou isso. O Senhor falou: ide por todo o mundo, predicar o evangelho a toda criatura. Então, pero havia entre eles uns varones de Chipre e de Cirene, los quais, quando entraram em Antioquia, falaram também a los gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Estes crentes não eram evangelistas. Essas pessoas que saíram, que foram esparcidos desde Jerusalém, eram pessoas que haviam aceitado a Jesus no dia de Pentecostés, pero estavam ali com o Espírito Santo, receberam quizá um discipulado básico para poder estar vivendo por la fé. Então, eles não eram evangelistas, não eram missioneiros, não eram pregadores profissionais como nós outros conhecemos no dia de hoje, vocacionados como conhecemos no dia de hoje. Eram simples crentes laicos, obreiros, homens de negócios e comerciantes que se haviam estabelecido em Antioquia e testificavam testificava de Cristo como seu Senhor e Salvador. Pero no livro de Hechos, no capítulo 11, no versículo 21, dijo que a mão do Senhor estava com eles. Irmão, nenhum trabalho missioneiro, nenhum trabalho pioneiro, nenhum trabalho para a obra de Deus, para a mies do Senhor, pode ser desassociado da mão do Senhor, da presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Portanto, se estabeleceu a primeira igreja gentil
em Antioquia. Em este lugar, a los creyentes, quienes de seguro hablavam de Cristo por natureza. Los não convertidos lhe chamaram cristiano por primeira vez aí nesta cidade, na cidade de Antioquia. Isso está no verso 26 do capítulo 11 de Hechos, que diz assim: e se congregaram allí todo um ano com a igreja e ensinaram a muita gente. Então estava seguindo aqui de discipular as pessoas, ensinar todas as coisas, conforme a grande comissão em Mateus 28. E a los discípulos se lhes chamou cristiano por primeira vez em Antioquia. Mira que há um câmbio agora de centralização. Começou em Jerusalém com Pentecostes, a obra do Senhor foi allí, começou allí, pero como resistiu a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor de ir por todo o mundo, predicar o evangelho a toda criatura, e ha venido a perseguição. E quando chegou em Antioquia, a primeira cidade gentílica que foi aí conquistada com o evangelho, agora começou Antioquia a ser a central, a igreja que estava sendo missioneira, que estava enviando os missioneiros, que estava ali compartilhando a palavra do Senhor indistintamente para os judeus, para os gregos. Então, se ali as pessoas foram chamadas por primeira vez cristiano, quer dizer, que parecia com Cristo, vivia a doutrina de Cristo, vivia semelhante a Cristo. Agora, me acompanhais no capítulo 5, na página 55, que diz aí: a igreja de hoje deve continuar evangelizando. A igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, a igreja primitiva, estava evangelizando, predicando a palavra do Senhor, anunciando as boas novas. Então, se agora toca nos outros, estarmos aí compartilhando as boas notícias. Já ha estudado você que a evangelização era tarefa diária de los primeiros creyentes. Hoje necessitamos volver a pôr em prática seu método de alcançar a todos em todas as partes, vale? Então, o verdadeiro crescimento, o crescimento da igreja, já se trate do período inicial da igreja ou de nossa geração, sempre ha sido o produto de evangelização diária. Não existe crescimento quantitativo ou qualitativo, não existe crescimento numérico ou espiritual se não recitamos a evangelização diária. Devemos estar compartilhando a menudo a palavra do Senhor, anunciando que Cristo vem, que Cristo salva, que Cristo libera e ensinando a sana doutrina da palavra de Deus. As pessoas devem nascer de novo antes que possam chegar a ser membros da família de Deus. Devem saber que podem crer e ser salvas. Agora compreendemos que a evangelização inclui todas as atividades relacionadas diretamente com ganhar almas para Cristo. Agora tenho uma pergunta para fazer-te. Pensam que seria mais fácil ou mais difícil para vocês conduzir a uma pessoa a Cristo ou discipulá-las se não houver uma igreja em sua cidade ou usted foram os únicos cristianos? Suponemos que não tenha nenhuma igreja em onde tu vives, na província que tu vives. E agora, o que tenho que fazer? Como harei? Eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou apóstolo. O que harei? Qual será minha postura, minha conduta diante disso? Uma boa maneira de ganhar almas é invitar a los pecadores, a la igreja, ou levá-los à igreja, onde pode escutar o evangelho e ser salvo. Se há uma igreja, uma boa igreja que ensina a palavra de Deus, a doutrina do Senhor, as sagradas escrituras, onde pode assistir, uma pessoa não salva pode estar mais disposta a abandonar seu próprio estilo de vida e aceitar a Cristo. Um novo convertido necessita assistir a uma igreja, vale? Onde pode encontrar amigos cristianos, irmãos em la fé e obter uma boa enseñança e aprender a adorar a Deus. E agora, se não há, conforme a pergunta que planteamos, se não há nenhuma igreja onde pode assistir, nós outros mesmos devemos discipular esta pessoa e dar-lhe comida espiritual.
Foi isso que está em La Ordenança do Senhor e La Gran Comissão em Mateus capítulo 28 e o verso 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações. Jesus está ordenando aqui a los discípulos a compartilhar a palavra do Senhor. Tu eres um discípulo do Senhor. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nos convertemos em filhos de Deus e discípulos suyos. Não somente id e fazei discípulos em todas as nações, bautizando em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e agora vem a parte importante, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. E aqui que eu estou com vosotros. Então, a presença do Senhor vai nos acompanhar todos os dias até o fim do mundo. Amém. Então, é nossa responsabilidade dar de comer, alimentar essas pessoas que nasceram de novo, até que allí comece uma congregação, até que allí venga um obreiro, um pastor, um missionário para estar allí assumindo esta obra. Mientras isso, toca a ti a estar compartilhando as bases bíblicas, as ensinanças do Senhor, discipulando essas pessoas, mientras aún não tem nenhuma igreja, porque a palavra do Senhor sigue, la mies es mucha, poucos são os obreiros para a mies do Senhor. Sigue orando, pero sigue sendo a palavra do Senhor correr. Devemos estar compartilhando a palavra do Senhor. Os dois tipos de evangelismo, agora vamos estar abordando esse tema. Os dois tipos de evangelismo, o evangelismo personal e o evangelismo em grupo, como foram praticados por Andrés, o discípulo Andrés, um dos 12 discípulos de Cristo. Olha, o discípulo Andrés sempre estava levando alguém a Cristo. Quando tu vê o nome de Andrés em las Escrituras, tu vê que ele está aí sempre levando alguém para estar se acercando mais ao Senhor Jesus Cristo, ou apresentando o Senhor Jesus Cristo. Isso vemos no livro de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Assim que ele conheceu a Cristo, mira o que ocorreu, né? Capítulo 1 do Evangelho de João, verso 40 a 42, que diz assim: Andrés, hermano de Simão Pedro, era um dos 12 que haviam ido a João e haviam seguido a Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e lhe disse: hemos achado el Messias, que traduzido é el Cristo, e lhe trajo a Jesus. E mirando-lhe Jesus disse: tu eres Simão, hijo de Jonás, tu serás chamado Cefas, que queres dizer Pedro. Depois que Andrés conheceu a Jesus, o primeiro que isso foi buscar a seu irmão Simão Pedro e trazê-lo ao Salvador. O evangelismo personal deve começar com a própria família de um. Então, se tu aceitou o Senhor Jesus Cristo, tu necessita estar compartilhando com seu entorno, com seu padre, com sua madre, com seus irmãos, com as pessoas que estão ali em sua família, assim como ha hecho Andrés. Não solamente isso, mira a outra coisa que Andrés ha hecho agora no capítulo 6 de São João. Capítulo 6, verso 8 e 9. Um de seus discípulos, Andrés, irmão de Simão Pedro, lhe disse: aqui está um muchacho que tem 5 panes de cevada e 2 pececídeos. Mas que é isto para tantos? Mira que Andrés estava aí neste dia da multiplicação do pão e dos peces. Jesus tinha dado um discurso largo e tinha muita gente, e as pessoas tinham hambre. E agora tocava os discípulos dar de comer a la multitud. Jesus falou: dá-lhe vosotros de comer. E agora não tinha dinheiro e não tinha panaderia cerca para estar comprando os alimentos se tivesse dinheiro. E agora André trajo um ninho a Jesus. Havia vários milhares de pessoas hambrentas, entre quem Andrés notou a um ninho, que com uma merenda, Andrés levou o ninho e sua merenda a Jesus. E o ninho era muito importante para Andrés e Jesus, porque quando Jesus correu esses 5 panes e os 2 peces, multiplicou e alimentou toda a multitud. Se não tiver Andrés acercado esse muchachito, esse ninho, e levado a Jesus, já tinha aí algo impedindo para que esse milagre ocorrera.
Os niños são importantes hoje e devemos compartilhar as boas novas com eles. Às vezes nos olvidamos, preparamos coisas, trabalho, evangelismo, tanta coisa para as pessoas maiores, para a juventude, para matrimônio, e nos olvidamos de los niños. E quando os niños crescem, já às vezes passa muito tempo para estarmos conquistando eles para Cristo. Mientras tendemos oportunidade, devemos estar compartilhando a palavra do Senhor com os niños. Este ninho foi importante para este milagro e os ninhos são importantes para a obra de Cristo aqui na terra. Outro passo que devemos ver aí com Andrés no evangelismo personal está no capítulo 12 de São João, o verso 21 e 22, diz assim: Estes, pois, se acercaram a Filipe, que era de Betsaida de Galileia, e lhe rogaram, dizendo: Senhor, quiséramos ver a Jesus. Felipe foi e se lo dijo a Andrés. Então Andrés e Filipe se lo dijeron a Jesus. Andrés trajo alguns gregos a Jesus. Estes gregos primeiro falaram com Filipe, conforme a narrativa sagrada. Pero ele los levou a Andrés, posto que Andrés sempre sabia como tratar a los sinceros indagadores de la verdade. Há muitas pessoas hoje em nosso tempo, como estes gregos, têm um desejo de aprender acerca de Jesus e necessitam estar preparados para conduzi-los a Cristo. Necessitamos estar listos para estar conduzindo essas pessoas a Cristo através das Escrituras, assim como Andrés ha hecho. Hasta aqui, vimos que Andrés estava trabalhando nesse evangelismo personal, quer dizer, tu a tu. Ele encontrava a pessoa e reconduzia a Cristo, ou conduzia a Cristo. Agora vamos ver a parte aí em Hechos, capítulo 2, nesse grande dia del Pentecostés, que estava de los discípulos e descendeu o Espírito Santo sobre eles, e o apóstolo Pedro começou a predicar esse sermão, onde que mais de 3.000 pessoas foram conquistadas para Cristo. Capítulo 2, verso 14, diz assim: Então Pedro, ponendo-se em pé com os 11, alçou a voz e lhes falou, dizendo: Varones judíos e todos os que habitais em Jerusalém, isto os seja notório e ouí mis palavras. Andrés não só foi um trabalhador personal, também foi um trabalhador de grupo. Ele se comprometeu no evangelismo de grupo junto com os demais discípulos. Quando Pedro predicou a la multitud no dia de Pentecostés, Andrés e os demais discípulos se puseram a seu lado e o ajudaram. Muitas pessoas creyeron nesse dia no Senhor e foram bautizadas. Sem dúvida, Andrés e os demais discípulos estiveram muito ocupados aconsejando a todos estes novos creyentes e ajudando a bautizá-los. Então, cada um de nós, como Andrés, o discípulo do Senhor, devemos nos comprometermos não só no dia do evangelismo personal, senão também no evangelismo de grupo. Uma maneira de fazer isto é realizar algum trabalho em la igreja local. Amém? Se necessita a todo creyente para a evangelização. Isso está na página 58 de sua guia de livro. Em qualquer labor de evangelização da igreja, de uma maneira ou outra, se necessita o apoio de cada creyente. Não se olvides que somos um corpo, o corpo de Cristo na terra. Cristo é a cabeça e nós outros é o corpo. Então, se cada membro necessita de outro membro para estar levando a obra do Senhor. E aqui algumas das formas em que pode ajudar a sua igreja. Número 1, a evangelização direta. Esta consiste em falar diretamente ao pecador, o não convertido, com o fim de dirigi-lo a Cristo, invitá-lo a que se converta a Cristo. É a evangelização básica, como lo hemos venido estudando, contar as boas notícias, as boas novas, testificar de Cristo, ganhar outro para Cristo e a ser discípulo. É o que tu haces a menudo. Compartilha a palavra do Senhor, seja de porta em porta,
entregando um tratado, enviando um mensagem evangelístico, invitando para vir à igreja, falando do Senhor, falando que o Senhor perdona os pecados, é a boa notícia compartilhada a menudo, como estamos fazendo sempre. Então, esta é a parte de evangelização que estamos falando, evangelização direta, evangelismo direto. Outra parte pode ser a evangelização por amistade. Em este caso, nos referimos à evangelização indireta, ao entablar uma amistade com poblados convertidos, bem pode invitá-los a sua casa a comer ou a conversar, mientras saboreiam uma taça de café, uma taça de té, ou bem ajudar-lhes a ser-lhes úteis em alguma maneira. Nós outros devemos ser amáveis, devemos ser serviçais, devemos ajudar as pessoas, ser simpáticos, ser amáveis com as pessoas, porque senão não atrapamos, não atraímos a nadie. É melhor tu com uma cucharita de mel do que com um vaso de fiel, de veneno. As pessoas vão estar correndo de ti, pero quando tu eres amável, tu atrai as pessoas. Outra forma consiste em organizar reuniões de hogar, em las que se lhes pode testificar a vizinhos e amigos em uma atmosfera informal, amistosa, ou seja, fazer o culto no hogar, fazer esse trabalho de grupos pequenos, saudáveis, onde que tu pode estar fazendo culto em seu lugar e invitar seus vizinhos, invitar sua família, invitar seus amigos, e assim poder estar alcançando as pessoas, porque as pessoas que se resistem a assistir à igreja, a menudo recebem o testemunho desta maneira, para depois levá-las a uma igreja. Eles resistem a entrar no templo, pero vá a sua casa tomar alguma coisa, e mientras tu está tomando e comendo, compartilhando algo, pode estar compartilhando também a palavra do Senhor. Outra coisa é evangelização de apoio. É de suma importância em qualquer labor de evangelização contar com o apoio de diversas áreas, como a seguinte que vamos estar falando. Uma evangelização em massa, uma campanha evangelística necessita estar sendo regada com oração. Às vezes, o missioneiro, o predicador, o evangelista está ali compartilhando, mas existe pessoa por detrás orando. E para uma campanha ser bem sucedida, existe oração antes, semanas antes, meses antes. Existe oração durante a predicação, os cultos, a campanha. E existe oração também depois, para a total liberação desta pessoa. Todo membro de Cristo, todo membro da igreja tem o privilégio e a responsabilidade de orar por la campanha, por los não convertidos, para que Deus obre, para que Deus toque no coração, para que Deus quite a venda de los ojos, porque o Deus desse ciclo ha cegado o entendimento de los incrédulos para que não creiam na palavra do Senhor. Então, é uma batalha espiritual, posto que as conversões são um resultado da obra do Espírito Santo em e através de las pessoas, não é demasiado este ministério de nenhuma maneira. O ministério da oração, da intercessão é importante. Recordo aqui da oportunidade onde estava Moisés, ali com os braços, com as mãos estendidas, do seu lado estava Arão, seu irmão, e do outro lado estava Ur, seu amigo. Mientras as mãos de Moisés estavam alçadas, o povo de Israel abaixo, lutando com os amalequitas, junto com Josué, estava ganhando a batalha. As mãos de Moisés baixavam e o povo de Israel estava perdendo a batalha. Então, se mientras estava alçada, ganhava a batalha. Assim é o ministério da intercessão, o ministério da oração. Devemos estar orando para que a palavra do Senhor esteja aí caindo em terra buena, o coração receptivo à palavra do Senhor. Ademais da oração, esse evangelismo de apoio também tem assistência personal. Quando os possíveis convertidos vêm a um grupo de crentes, felizes, amáveis, que são amigáveis com eles, desejarão formar parte desse grupo. Volvemos na parte de ser amável, de ser receptível, de ser educado, de ser a pessoa conforme o fruto do Espírito, benigno, com amor, com mansedumbre. O fruto do Espírito Santo é esse que deve manifestar para que a amistade seja aí efetiva.
vale? E outra coisa que podemos ver nesse evangelismo de apoio é também a oração, também a ajuda financeira, porque como vamos organizar as campanhas evangelísticas, como vamos estar confeccionando os tratados, onde vamos estar fazendo o buzoneio, onde estaremos aí evangelizando, como vamos estar aí organizando a tarefa de evangelização se não temos recursos. A colaboração financeira para sufragar os gastos necessários constitui uma forma prática de promover a evangelização. Ademais de que sempre bendice ao dador. A pessoa que contribui na obra do Senhor, o Senhor vai abrindo as portas e vai bendizendo, seja na parte financeira, seja na parte espiritual, salvando seus entes queridos, restaurando seu matrimônio, dando a sanidade. Pero se Deus não fizer isso, a primeira coisa é que estamos adquirindo tesouro no céu, estamos enviando almas para o céu. Então, se já recebemos recursos aqui nessa terra e seremos ali também recompensados no Senhor, no tribunal de Cristo. Então, esses são os apoios que devemos estar fazendo para que a evangelização de nossa igreja local seja efetiva. Agora, se eles estão amáveis, na página 65 de sua guia de livro, estará falando da evangelização inclui certa obra subsequente. E as campanhas evangelísticas, a campanha de evangelização, quando vem um predicador, está aí compartilhando a palavra do Senhor, né? Tem o antes, o durante e o depois. O antes é as reuniões, as organizações, as invitações, o plano de oração, o plano de invitação, por exemplo, o plano Andrés, que está ali 10 pessoas que supostamente tu vai estar invitando para estar nesta campanha, e põe o nome dessas pessoas, esteja orando para que Deus esteja tocando no coração dessas pessoas. Então, se isso tudo é um preparativo para que a pessoa nesse dia esteja ali e escute a palavra do Senhor. As multitudes, a música, o canto, a predicação ungida pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor, e os novos convertidos. A sanidade que é comum neste momento, as pessoas são invitadas e o ministro está ali orando por eles, e elas são sanadas, as pessoas se convertem. E a hora que? Né? Depois disso tudo, né? Muito pronto termina a campanha, e o evangelista, certa vez estávamos em uma campanha como essa na cidade onde que estávamos implantando na igreja, e tuve de um grupo e ha hecho esse trabalho todo de evangelismo, oramos antes, durante e depois deu um tapa aqui em minhas espaldas, agora é sua responsabilidade. Pensando que já havia feito todo o trabalho, pero o trabalho do evangelista está compartilhando a palavra naquele dia, pero o trabalho meu e o vosso está dando seguimento, está aconselhando, está discipulando, está aquela semente que caiu, não em boa terra, pero na terra com espino, aún há tempo de sacar as espinas para que essa semente venha encontrar solo ali, a terra buena. Então, se o trabalho subsequente está tratando, está cuidando desses novos convertidos. Porque acaso não havia estado trabalhando arduamente durante semanas e depois das reuniões, pero todo esse trabalho não pode ser echado fora, não pode ser echado em saquitel vazios. Pero a evangelização se trata de uma obra de indivíduo ou de grupo, deve incluir certa obra subsequente. Devemos estar tratando com essas almas porque são preciosas ao Senhor. Não é fácil ganhar uma alma para Cristo. E te digo uma coisa, não é uma coisa humana, não é uma coisa natural. És humano e divino, porque tu vai estar trabalhando para estar compartilhando, tu será a boca de Deus. Pero quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Pero nós outros não devemos menospreciar as oportunidades e devemos estar cuidando dessas pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo. E aqui vai algumas maneiras de realizar esta obra subsequente depois de uma campanha evangelística, depois de estar aí fazendo um buzoneio, depois que tu esteja aí fazendo uma visita a esta pessoa e comparta a palavra do Senhor. Esses são alguns conselhos.
E o seguimento é tão importante para ganhar, como ganhar as almas. Repito, o seguimento é tão importante como ganhar almas. Jesus disse, foi Jesus que falou isso. Mas o que persevere até o fim, este será salvo. Isso está em Mateus capítulo 24, verso 13. Então não é somente ganhar ou sembrar, é cuidar também, é regar, é estar ali acerca, discipulando e cuidando para que essa pessoa venha ter uma estatura, crescer e desenvolver espiritualmente. O novo convertido necessita de ânimo, necessita de direção espiritual. Se o ganador de alma não pode dar por si mesmo esta ajuda, porque às vezes é um invitado que vem, um novo crente tu e eu devemos assegurar que esse novo crente receba o alimento. Ou senão que outras pessoas dêem esse alimento, outros discipuladores dêem esse alimento para que ele possa crescer, e ser estabelecido no Senhor e continuar servindo ao Senhor. Então, se nosso trabalho está aí nesta área, de dar seguimento à obra de evangelização, nós devemos estar organizando. Quando eu digo nós, a igreja local, tu, aluno que está aprendendo, que amanhã tu pode ser um obreiro do Senhor, um pastor na igreja, e aí já está com esse entendimento da obra do Senhor. Devemos organizar um programa de visitação. A pessoa aceitou a Cristo, devemos estar apontando o nome da pessoa com a direção, com o telefone, para poder estar aí entrando em contato já na primeira semana. Como foi, como estás, e pode estar aí te visitando, ver um horário conveniente para estar fazendo esta visita. A obra subsequente à evangelização consiste em buscar a gente persistentemente e visitá-la, até que se acabem os sapatos de uno e se é necessário. Isso quer dizer, até gastar todo o sapato, até gastar o tempo necessário para que a pessoa venha estar firme no Senhor e já produzindo frutos. Agora tenho uma pergunta sobre a visitação. A visita e a evangelização de porta em porta. Pensa que é melhor trabalhar solos ou com um companheiro? Se tem um companheiro, deve ser uma pessoa do mesmo sexo? Jesus, para aclarar isso, Jesus disse a seus discípulos que foram de 2 em 2. Isso está em Marcos 6, verso 7. Depois chamou a los 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. E no tema da evangelização, quando alguém abre a porta, pode ser um homem ou uma mulher. Portanto, é bueno se ele trabalhador, se evangelista, se é o irmão que está fazendo esta visita personal, tem alguém do sexo oposto com ele. O melhor que seja uma pareja de matrimônio é ideal para fazer evangelismo de porta em porta. Pero no caso da visitação, a visitação tem outros pontos. Se tu vai estar visitando um matrimônio, é bueno que vá um outro matrimônio. Se tu vai visitar uma irmã, é melhor que vá uma irmã. Se ela não pode ir com alguém, que vá lá a irmã do mesmo sexo. Se tu vai visitar um irmão, é bom que vá um outro irmão visitar, porque tem temas que será melhor compartido, a pessoa irá se abrir com a pessoa do mesmo sexo. Pero quando é um matrimônio, é melhor que seja um matrimônio. Não, jamais um sexo oposto, porque aí pode dar brecha para o inimigo e também para as pessoas, os vizinhos, o mau testemunho aí. Então, devemos estar aí com muita sabedoria na parte da visitação, na parte do evangelismo de porta em porta. Solito, complicado. Se tem que levar, é o companheiro que seja um matrimônio. Se não pode, quando estiver na igreja aí, toda evangelizando, o grupo já não tem muito esse problema, porque temos um tempo de evangelismo, toda a igreja está compartilhando, pero sempre a prudência estará aí nos direcionando. Que Deus nos bendiga nesta parte de visitação e pida sempre a sabedoria de Deus. E a parte também que eu queria estar aí vendo, converta-se em um patrocinador espiritual.
Quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e recebe perdão de pecados, é como um bebê recém-nascido. Como todos os padres sabem, o bebê necessita que o amem, que o alimente e que o cuide. Ao ir crescendo, um ninho em Cristo necessita da ajuda dos crentes mais maduros, os padres espirituais. Por que eu estou dizendo os padres espirituais? Porque quem enredra é o Espírito Santo. E quem é o nosso Padre é o nosso Deus e Padre. Nós outros somos os irmãos maiores que temos às vezes alguma experiência aí no caminho e podemos estar cuidando de nossos irmãos mais pequenos, para que estes conozcam que formam parte da família de Deus. E você pode chegar a ser patrocinador espiritual, apresentando-lo a outros crentes, incluindo-los no companheirismo cristiano. Então, esse patrocinador espiritual quer dizer responsabilidade espiritual, que o irmão que entrou na igreja, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, é tua responsabilidade também de cuidar, é tua responsabilidade também de alimentar, é tua responsabilidade de ser exemplo para esta pessoa que está aí entrando na família de Deus. Amém? Deus conta com você, conta comigo para cuidar de nossos irmãos em Cristo. Agora uma tarefa para que tu pode estar fazendo em sua casa neste momento aí. Você pode invitar alguma pessoa que tu deseja ganhar para Cristo, para o culto de sua igreja local, ou uma reunião de evangelização. Ponga esse propósito em seu coração para estar invitando uma pessoa não crente para estar indo lá à igreja ou indo nesta reunião de grupo saudável, reunião de evangelismo. Ganhe uma pessoa para Cristo. Haga que a palavra do Senhor seja ministrada e que tu venha a ser esse canal de bendição. Pastor André, eu tenho vergonha, eu não tenho habilidade para com isso. Estaremos orando para que o Senhor esteja aí ministrando em sua vida. Padre Santo, Padre bendito, Senhor, toca no coração deste aluno, desta aluna, Senhor, e que ela, Senhor, pode estar aí invitando uma pessoa, Senhor, para estar na igreja no dia de hoje. Ele pode estar orando por esta pessoa e levando ela na igreja, ou levando nesse grupo de estudo bíblico, de evangelização, ou grupo pequeno saudável. Que ela, Senhor, venha ter essa autoridade do Espírito Santo para estar falando, Senhor, do Evangelho, compartilhando esta boa notícia. Espírito Santo, usa, Senhor, tu serva nesta invitação. Bendigo, Senhor, a vida de minha irmã e de minha irmã, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Hasta aqui chegamos, até a próxima lição. Assim Deus querendo, que Deus lhe bendiga muito. Amém.